É melhor a gente fazer o abdominal livre ou na máquina? O que você acha dessa, Floquinhos? Então já clica no gostei, se inscreve aqui no canal, tendo essa sincronia do Floquinho, sempre pular na hora que eu falo alguma coisa, porque essa é uma pergunta que eu recebo muito frequente entre os alunos da consultoria, porque muitos acham chato fazer abdominal livre. Porém, quando quer fazer na máquina, acha que não vai ser eficiente. E aqui nós temos que fazer uma análise das máquinas, porque existem várias máquinas no mercado. E como vocês devem imaginar, tem máquina boa e tem máquina ruim. Para quem pegou o erro de continuidade, escreva nos comentários. Galera, é o seguinte, normalmente, tá? Quando nós vamos fazer um exercício abdominal, a maior parte das pessoas, na hora de fazer, descola todas as costas do chão. Isso não está errado, tá? Mas se você quer isolar muito mais o seu abdômen, você vai fazer um movimento mais curtinho. Então, na verdade, você vai descolar só a parte cervical, fazer um movimento mais encurtado. Fazendo dessa maneira, para algumas pessoas pode até parecer errado, né? Já mandei para aluno assim, ele falou, nossa, mas o movimento está muito curto, não está errado isso? Não. Se você quer isolar o abdômen. Se você quer ativar mais grupamentos musculares, faz completo. Só que se torna um pouco mais difícil fazer dessa maneira. Então muitas pessoas não conseguem, acham chato e cai na máquina. Então eu acho importante falar isso para vocês. O abdominal você pode fazer dessa maneira. Agora, caso você queira fazer na máquina, né? Normalmente as máquinas são boas de abdômen. A gente vai encontrar máquinas no mercado que trabalham o supra de forma mais isolada, outras que trabalham o infra de forma mais isolada, e nós temos outras que vão trabalhar o supra e o infra na mesma máquina, né? Então quando você faz a contração, você está levantando as suas pernas também. Então são máquinas muito completas, mas que a gente tem que fazer essa distinção para quando a gente for fazer essa substituição, nós fazemos de forma equivalente, coisa que eu ensinei no meu curso que ensina como montar um treino de periodização do zero, a qual emite certificado após conclusão. Mais informações aqui nos comentários. Leandro, é possível isolar o trabalho do abdômen, por exemplo, supra, infra e oblíquos? Não, não é possível isolar. Mas lógico que existe a possibilidade de você dar ênfase. Então nós temos, né, por exemplo, o abdominal supra padrão, ele dá ênfase na parte superior do abdômen, o infra na parte inferior. Nós temos máquinas assim também, mas todos vão trabalhar o abdômen como um todo. E os oblíquos a mesma coisa, tá, gente? Porque senão você pode dizer o seguinte, mas Leandro, eu não tenho um abdominal canivete no meu treino que trabalha o supra e o infra para eu poder usar essa máquina de supra e infra. Pois é, mas você não precisa ter. Você pode colocar essa máquina e fazer um trabalho complementar da região que você quer. Você trabalha tudo e mais um supra, mais um infra, mais um oblíquo. Então existe a possibilidade de você colocar essa máquina no seu treinamento. Inclusive aqui no YouTube tem o vídeo de todos os exercícios, tá? Lembra de procurar Leandro Twin mais tema que você vai encontrar. Agora, em termos de recrutamento de fibras, eu tenho mais na máquina ou no peso livre? Nós temos, né, um estudo, vamos chamar assim, que é chamado uma ferramenta de estudo, melhor colocado, que é chamada de eletromiografia. Eletroeletricidade, miomúsculo, grafia escrita. A escrita do músculo através de impulsos elétricos, que são aquelas conexões de eletrodos, e se pede para fazer uma contração muscular, e a gente tem uma avaliação. Lógico que se eu colocar no meu bíceps, Leandro, não estou enxergando o seu bíceps, ninguém perguntou nada, elogio o professor, e eu fizer uma contração isométrica, vai dar um picão lá em cima, lá no gráfico, né, na eletromiografia, lógico. Mas não é um exercício eficiente para hipertrofia, concorda comigo? Então, a eletromiografia mostra a ativação motora, não necessariamente que o exercício é melhor ou pior. Isso hoje, tá? A prática do exercício nos mostra melhor, por incrível que pareça. Então, é meio que assim, ó, ciência, se vira aí para explicar porque o supino inclinado trabalha melhor o superior de peito do que o supino reto, porque por eletromiografia não deu certo, mas a gente sabe que funciona. Então, por eletromiografia e por experiência prática, a hipertrofia do abdômen, tanto na máquina quanto no peso livre, dá para dizer que é a mesma. Então você pode escolher o que você quiser. O que você se adaptar melhor. O que você talvez enxergue mais resultados. Leandro, eu já faço muito de um, muito de outro, e no final das contas, né, eu não consigo definir o abdômen. Galera, não tem jeito. O fator principal para a definição do abdômen é relacionado à perda de gordura corporal. Mas eu posso garantir uma coisa para vocês. O treinamento de abdômen, ele é feito muito errado quando é visando a definição muscular. E é por isso que eu vou deixar você, com a indicação desse vídeo,
onde lá nós falamos, né, sobre os parâmetros essenciais para a montagem de um treinamento de abdômen. Séries, repetições, quantas vezes por semana. Se sentir queimar é bom, se não sentir queimar é melhor. Enfim, tudo que você tem que saber para montar um bom treino de abdômen. Dá uma conferidinha aqui.